E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé. Nesta manhã do dia 22 de março de 2005, uma terça-feira, Deus quer falar conosco lá em Mateus, capítulo 21, versículo 22, para início. Tema da nossa mensagem é oração. Tema, oração, Mateus 21, 22, que diz assim: E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Até aqui, em nome de Jesus. Nesta manhã, o tema da nossa mensagem é oração. Tema oração, porque você precisa orar, nós precisamos orar sem cessar. Mas a oração, ela tem um segredo. A oração, ela, para ser realizada, ela precisa atender alguns requisitos para que ela venha a surtir um efeito na sua vida. Porque o título da nossa mensagem é o seguinte: a oração que não passa do teto. A oração que não passa do teto. Porque nessa manhã você deve verificar que a sua oração de repente não está tendo um efeito, um retorno, porque você está orando de forma errada. De repente está faltando alguma coisa na sua oração. Então, como o tema é oração e o título a oração que não passa do teto, de repente a sua oração estava assim, não estava passando do teto. Você fala: poxa, eu oro, parece que Deus não me ouve, parece que eu estou orando e não acontece nada, porque de repente estava faltando ou está faltando alguma coisa para que a sua oração seja uma oração eficaz. Mas nessa manhã, Jesus quer a sua oração sendo uma oração eficaz. Jesus quer que a sua oração passe do teto e chegue na presença de Deus. E saiba que nesta manhã haverá uma mudança. Nesta manhã Deus ouvirá a sua oração, porque aqui no versículo 22 de Mateus 21 você leu: e tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Quer dizer, Deus não mente, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus está dizendo que você vai receber, saiba, você vai receber. Se você pede na oração, você pode ter certeza que Deus, ele vai atender a sua oração. Porque nesta manhã, quando você colocar a sua fé em prática, quando você orar de todo o seu coração, saiba, Jesus estará fazendo a diferença. Jesus estará mudando a sua vida nessa manhã, porque Deus estará fazendo milagre na sua vida. A oração que não passa do teto, ela não passa no teto, por quê? Porque você está tendo deficiência, você não está orando conforme a virtude. Mas nessa manhã saiba, Deus está te dando uma sabedoria, Deus está te dando uma inspiração, e saiba que nessa manhã a sua oração será eficaz, porque 1 Tessalonicenses 5,17 ele disse: orai sem cessar. E nessa manhã ore sem cessar, mas ore também sem desfalecer, porque Deus está ouvindo o seu clamor e a sua oração vai passar do teto sim, porque Lucas 18:1 diz claramente o dever de orar sempre, sempre e nunca desfalecer. Nesta manhã não desfaleça, mas ore em o nome do Senhor Jesus e a sua oração vai passar do teto sim, e vai entrar lá diante do trono do Senhor. Mas o que é preciso fazer? Nós veremos 4 aspectos para que a sua oração passe do teto, porque se a oração não está passando do teto é que está faltando alguma coisa. E em primeiro lugar, a oração que não passa do teto, sabe por que ela não passa do teto? Em primeiro lugar, pode estar faltando isso que a gente vai falar aqui, é a oração que não tem fé, meu irmão. A oração sem fé, ela não passa do teto. Vamos para Tiago capítulo 1, versículo de número 6. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 6, nós aprendemos que a oração sem fé, ela não vai passar do teto.
Você orou, não passa do teto ou do telhado, se a sua casa é de telha, mas a oração não vai passar, por quê? Porque ela não tem fé. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz assim, veja bem: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Então Tiago ele diz, olha, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Quer dizer, se você não tem fé, se você ora sem fé, a sua oração não vai surtir efeito. Diz no 7, não pense o tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então veja bem, irmão, minha irmã, de repente você não está recebendo porque a sua oração não tem fé. E se você não tem fé, disse Tiago aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, não pense tal homem, e aí serve para a mulher também, que vai receber alguma coisa de Deus, que não vai receber. Se você ora sem fé, não acreditando, então você não recebe. Então, em primeiro lugar, a oração que não passa do teto, por que não passa do teto? Porque é uma oração sem fé. Mas Tiago ele disse, você deve pedir crendo. Então nessa manhã você deve fazer uma oração crendo. Ah, você faz aquela oração, mas você já está pedindo e não está crendo. Você não crê, você não confia, você não acredita naquilo que você fala. Você pede da boca para fora, mas por dentro não existe a fé. E se não existe a fé, como haverá a reação de Deus? Não haverá. Porque o próprio Tiago disse, não pense o tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor, porque ele está pedindo, duvidando. Não, nessa manhã, se você quer uma oração que passa do teto, que passa do telhado, que passa do forro, meu irmão, você precisa orar com fé. Você precisa orar acreditando que Deus está ouvindo. E nesta manhã saiba que no momento em que você orar crendo, que você orar confiando, que você orar acreditando que se fará aquilo que você está pedindo, no exato momento, a sua oração não estará mais somente no teto, mas a sua oração estará entrando no tabernáculo celestial, diante da presença do Senhor. Mas é necessário você orar com fé, fé no coração, fé verdadeira, fé inabalável, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E se você nessa manhã é um justo, nascido de novo, você quer realmente ter um retorno na sua oração, ore com fé, porque Jeremias 29:13 ele disse, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer dizer, se você busca com fé de coração, a sua oração é ouvida, porque Hebreus 11:6 diz que Deus, ele está ouvindo o seu clamor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele é galardoador dos que o buscam. Nesta manhã saiba, sem fé a sua oração não passa do teto. Tá voltando a oração? Olha nessa manhã, coloca a fé no coração, ora na certeza e na virtude, e você verá a resposta da sua oração. A oração que não passa do teto. Em segundo lugar, a oração que não passa do teto é aquela oração, veja bem, sem a petição. Petição não passa do teto. Aí você fala, o que é isso que eu não sei o que é petição? Petição é você apresentar, marque bem, lá em Isaías 43:26. Isaías 43, verso 26. A oração sem a petição não vai surtir efeito. Você fala, mas como assim? Você deve relatar para Deus aquilo que você precisa. É necessário haver um relato, uma apresentação. Você deve relacionar aquilo que você precisa de Deus. Porque como é que Deus vai operar se você não traz para Ele a relação dos seus problemas, a relação das suas necessidades? Não, irmão. Acompanhe comigo em Isaías 43, verso 26. Olha o que Deus está dizendo para você.
procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Olha, Deus está mandando você lembrá-lo. Lembre a Deus. Faça uma relação, apresente a Deus. Diz aqui, ó, entremos em juízo juntamente. Aí ele diz, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Olha que tremendo. Jesus está dizendo para você, olha, se você não apresenta a causa para mim, como é que eu vou defender a tua causa? Se você tem que entrar com um processo, seja na vara de família, seja na vara civil, seja no PROCON, seja onde for, se você não sair da sua casa, não se deslocar até o local designado e não fizer a sua queixa, seja na delegacia, ou em qualquer lugar, ninguém vai saber. Então ele está dizendo, olha, você tem que apresentar as tuas razões. Você tem que nessa manhã apresentar as suas razões. Porque a oração não está passando do teto, porque você não está apresentando a sua petição. Não, meu irmão. É necessário você relatar a causa. É necessário você apresentar a sua situação. Você deve relacionar todas as coisas. Porque se você fizer uma petição, Deus estará analisando a sua causa nesta manhã. Deus estará avaliando a sua situação, porque a sua petição estará entrando diante de Deus. E Jesus, ele disse, olha, você tem que vir a mim. Ele disse, vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas se você não for a Jesus, como é que ele vai aliviar você? Se você não apresenta a causa para Jesus, como é que ele vai dar tranquilidade para você? Não, nessa manhã você apresenta. Porque nessa manhã, eu digo para você, no exato momento que você relaciona as suas causas, você apresenta as suas causas àquele que é o único capaz de resolvê-las, você pode ter certeza, a sua causa estará entrando nas mãos do maior advogado do mundo. O maior dos advogados do mundo estará tomando a sua causa. Você sabe muito bem quem é o advogado, você sabe que é Jesus. Jesus nessa manhã quer a tua petição. Jesus vai analisar a tua causa, porque ele está dizendo claramente, traga para mim a sua petição, porque Isaías 41, 21, ele disse, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões nessa manhã, apresente a sua causa. Não adianta você ficar dessa forma, não adianta ficar jogado, não. Filipenses 4:6 diz, não andeis inquietos por coisa alguma, mas ante as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Você quer uma oração que passa do teto? É necessário fazer uma petição e Deus ouvirá a tua oração. Terceiro lugar, a oração que não passa do teto. Sabe por que não estava passando do teto? Não estava, porque agora é impossível. É impossível que você ore e essa oração não chegue a Deus. Você vai orar com fé, você vai fazer uma petição. E em terceiro lugar, a oração que não passa do teto é a oração sem as palavras. Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Marcos 11, você vai verificar uma coisinha. Sabe por que a oração não passa do teto? Porque não tem palavra. Você não fala. Se você não fala, não vai acontecer. Tudo está ligado à sua atitude verbal. É a oração sem as palavras. É uma oração muda, sem voz, vazia, não fala e nem ouve, não fala nem por fora nem por dentro, porque pelo menos se você orar por dentro, de repente você está fazendo uma oração silenciosa, amém, mas não é esse caso. Nós estamos falando daquela pessoa que nem ora para fora nem para dentro, quer dizer, ela fica estática, ela diz, eu não tenho palavras, eu não sei orar, e enquanto não aprender a orar, não vai mudar a situação só vai mudar, minha querida, meu querido, quando você falar, quando você abrir a sua boca, ainda que você esteja orando em espírito, mas você está orando, quer dizer, você está formulando palavras. Veja que em Marcos 11, 23 diz assim, claramente, porque em verdade vos digo, palavra de Jesus, que qualquer, olha só aqui, qualquer que disser ao monte, veja meu irmão, é preciso falar para o monte, e disser o que para o monte? Ergue-te e lança-te no mar.
e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará, olha só, aquilo que diz. Pode marcar aí, pode marcar aquilo que diz, o verbo dizer, falar. Tudo que disser lhe será feito. Então veja bem, o segredo da oração para passar no teto, você tem que falar. Não adianta você fechar o olho e ficar pensando, não, você deve falar. Jesus disse, olha, se você olhar para o monte e disser ao monte, monte, ergue-te, lança-te no mar, vai acontecer, meu irmão. Mas você fica olhando para o monte e o monte não sai do lugar. O monte não tem medo de cara feia. O monte não vai sair porque você está se contorcendo aí no chão, não. Levanta do chão. Não adianta ficar na depressão, na angústia. O monte só vai sair no momento que você falar para ele, monte, sai da minha frente. E ele vai sair, você fala, só assim só. Mas você vai ver a mudança, porque você vai mandar ele sair em nome de Jesus. O monte sairá da sua frente quando você se levantar com autoridade e disser, monte, em o nome do Senhor Jesus, sai da minha frente. E vai haver um rebuliço, como Deus falou a Ezequiel em 37, falou, Ezequiel, esses ossos podem viver? Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, Ezequiel profetiza, quer dizer, Ezequiel fala. E quando Ezequiel falou, o vale de ossos se tornou num exército poderoso. E nesta manhã Jesus está falando, não adianta olhar de cara feia para o monte, não adianta olhar para essa situação de cara feia. Satanás não tem medo de cara feia, mas Satanás ele treme quando você usa o nome de Jesus. E nessa manhã pare de olhar por monte e diga, monte, em nome de Jesus, sai da minha frente, porque Marcos 9:23 ele disse, se tu podes crer, tudo é possível a que crê, mas é necessário você falar, abra a sua boca, diga ao monte, monte, sai da minha frente em nome de Jesus, porque Jesus está esperando você invocá-lo, porque Jeremias 33:3 ele disse, clama a mim e eu responder-te-ei, e nesta manhã ele responde você, mas se sair palavras da sua boca, não adianta olhar de cara feia, não vai mudar, mas em nome de Jesus, todo mal está saindo agora da sua vida. A oração que não passa do teto. Por que não passava do teto? Porque você não tinha fé, porque você não apresentava petição e porque você não falava, só ficava encarando a situação. Não. E em quarto e último lugar, para terminar, só precisa uma coisa. A oração que não passa do teto, sabe por quê? É a oração sem a reação. Você ora, mas não tem reação. Você ora, mas não sai do lugar. Não, irmão. É necessário juntar a oração mais a atitude. Tanto é que a palavra diz oração. Orar mais a ação. Não adianta você orar e não ter atitude. Você deve orar e ter um desenvolvimento. Você deve ter uma atuação. Porque Jesus, lá em João capítulo 5, ele estava com o paralítico de Betesda. E o paralítico de Betesda queria entrar na água, mas não entrava porque era aleijado. Aí Jesus chegou lá no versículo 6, e Jesus, vendo este deitado, aleijado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, Jesus disse para ele, que queres ficar são? Olha o que Jesus falou para o aleijado, você quer ficar são? Quer ficar bom? Aí o enfermo respondeu a Jesus assim, ó, Senhor, não tenho homem algum que quando a água se agita, me meta na água, por isso que eu fico aqui. Aí no versículo 8 Jesus disse assim para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Veja, aí o que acontece no 9? Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Veja, meu irmão, que Jesus falou, o que você quer de mim? Aí ele falou, eu quero andar. Então ele falou assim, levanta e anda. Quer dizer, você está pedindo a Deus. Jesus está falando, você quer isso? Então tem uma atitude. Não adianta você pedir e ficar plantado, não, irmão. Você nesta manhã deve orar sim, mas você deve marchar em direção à sua vitória. Você deve neste momento crer em Deus, orar sim, mas é necessário você fazer a sua parte. Levanta-te nessa hora, passa
este Jordão, porque Deus falou a Josué em 1:9 de Josué: Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Nesta manhã, esforça-te, homem e mulher de Deus. Não adianta ficar parado, não. O primeiro passo é teu, e os demais Deus vai abrir para você o caminho, porque em 1 Reis 17:5, quando Deus falou: Elias, vai daqui para Sarepta, Elias diz a palavra que ele foi e fez conforme a palavra do Senhor. Quer dizer que não adianta você orar se não existir uma atitude, uma reação da tua parte. Mas nessa manhã saiba, a sua oração que não passava do teto, agora passa pela fé, agora passa pela petição, agora passa pelas suas palavras e agora passa pela sua reação. Deixa de ser frouxo, levanta e caminha, e Deus vai honrar a sua vida, porque Deus, ele é fiel. Então a oração, saiba que tudo que pedirdes ao Pai nessa manhã, em nome de Jesus, ele fará, porque ele é fiel, e assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será eternamente. Amém e graças a Deus.